bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. 1 Samuel capítulo 8, nós vamos falar aqui sobre fé e sobre os 3 solos que nós precisamos cultivar em nossa vida. E nós vamos usar Davi como um personagem central dessa palavra, amém? 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza. Avareza é amor ao dinheiro, é um pecado de idolatria. Quando nós amamos o dinheiro, é o pecado da avareza, idolatria. Aceitavam subornos e perverteram o direito. Ou seja, está falando dos filhos aqui de Samuel. Samuel foi um grande profeta. Ele foi um grande profeta, porém ele foi um péssimo pai. Ele foi bem sucedido ministerialmente, mas foi um fracasso familiar. É isso que acontece muito no contexto de igreja. Nós podemos alcançar um sucesso ministerial, mas um fracasso familiar. E nós vemos um grande profeta aqui, Samuel. A Bíblia relata a história dele, que ele foi um grande profeta, mas ele fracassou, porque os seus filhos, eles aceitavam suborno, eram avarentos, e eles pervertiam o direito das pessoas. Versículo 4 diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Esse versículo eu vou destacar, vou ler novamente, porque ele é importante para a gente entender aqui. Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. O que estava acontecendo aqui? O pedido do povo de Israel era um rei que governasse eles. Por quê? Eles estavam com um grande problema. Eles tinham uma necessidade. Após a morte de Samuel, quem iria, de alguma forma, dar direções para o povo? Quem iria governar o povo? Então o povo ficou preocupado. Eles não consultaram a Deus, não perguntaram o que Deus pensava a respeito. Eles simplesmente faziam o que eles achavam certo fazer. E eles se compararam com outras nações. Olha que interessante. Pedimos que nos constitua um rei, porque os seus filhos se perderam. Então, se você morrer e constituir os seus filhos para governar Israel, aí que a casa vai cair mesmo. Então faz o seguinte: constitua-nos um rei que nos governe como as outras nações. Está vendo esse como os outros? Ou seja, nos dê um rei como as outras nações. Sabe aquela história da grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Nós estamos preocupados com o terreno do vizinho que está florescendo, que está verde, e esquecemos de cuidar do nosso. Então a comparação, ela gera competitividade. Isso é para o mercado de business, isso é para o business. Porque o business trabalha com isso, ele trabalha com comparações, ele vê o que ele tem de melhor, o que ele tem de pior, e vê o que está sendo feito no mercado, e ele precisa se atualizar. Ou seja, é um mercado competitivo. Só que no reino de Deus não existe competição, muito menos comparação. O que houve aqui é uma comparação, e a comparação, ela sempre vai gerar competitividade. Você sempre vai olhar, por exemplo, um cara comprou um carro, seu vizinho, alguém da tua casa. Aí você fala assim: poxa, eu também mereço um carro. Aí você vai lá, dá uma entrada de R$1.000 e parcela 100 vezes para pagar daqui a 10 anos. Ou seja, você entrou numa dívida. E muitas vezes foi por uma motivação gerada por uma comparação.
Uma compra gerada por uma comparação. Então a comparação, ela gera competitividade. Sempre há isso, pessoas querendo ser melhor que as outras, porque ela se comparou com isso. Aqui vamos avançar. Ok, agora vamos um pouco mais para frente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Nós vimos um problema que já estava acontecendo. O problema foi que Samuel, ele consultou a Deus e Deus respondeu assim para ele: dê a ele o que eles querem. Quem foi que levantou Saul? Deus. Quem foi que ungiu Saul? Próprio Deus. Porque Deus deu ao povo o que eles mereciam. Talvez você esteja recebendo algo que você está pedindo tanto para Deus, que Ele acaba dando o que você quer, porque Ele sabe o que vai acontecer. Entenda? O povo pediu algo: dê para nós um rei que nos governe. Então o próprio Deus deu um rei a Israel e deu Saul. Sabe o que Saul fazia? Saul era pastor de jumento, de asno. Era o que ele fazia. E quando nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 16, logo depois que Saul, ele cometeu pecados, cometeu muitos erros, então foi quando Deus chamou Samuel, pediu para que Samuel escolhesse o próximo rei. Versículo 1 diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Samuel ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz sua vinda? Versículo 5, Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé aos filhos dele e o convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ótimo. Nós vemos aqui a questão de Samuel e vemos a questão também de Saul. E nós acabamos de ver aqui também um contexto de Davi. E Davi, ele era um homem que ele aparece no meio da história, segundo a tradição cristã conta, que ele tinha aproximadamente 13 anos de idade quando ele foi ungido pelo rei, por Saul aqui, 13 anos de idade. O que ele estava fazendo? Pastoreando ovelhas. Só que se a gente for entender o contexto todo de Davi, nós percebemos que Davi, ele nutria um relacionamento íntimo com Deus. Ele era um adorador. Ele era um homem que adorava ao Senhor. Então, como nós estamos falando aqui sobre fé e os 3 solos, o primeiro solo que Davi cultivava era intimidade. Davi, ele cultivava a intimidade com o Senhor. Ou seja, o que nós entendemos com isso?
Ele foi ungido a rei de Israel com 13 anos de idade, mas ele saiu governando com 13 anos? Não, porque ele era um menino, ele era jovem, não tinha experiência, não tem maturidade, não tem vivência. Ele não pode liderar, não pode governar um povo como Israel com 13 anos de idade. Mas já havia uma unção sobre ele. Tanto que quando Saul derramou o óleo e ungiu Davi, ele não só foi ungido com o óleo que ele pegou do chifre, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Aqui fala que o Espírito Santo se apossou de Davi. Alguém aqui já teve experiência de ser tomado pelo Espírito Santo? Batismo do Espírito, ser cheio do Espírito. Quando você é movido pelo Espírito, eu não estou falando de se mover nos dons, não confunda. Dons é uma coisa, ser cheio do Espírito é outra. Talvez, é porque alguns pensam que o cara, quando é cheio do Espírito, ele está falando em línguas. Olha para o cara que está orando em línguas, meu Deus, esse homem está cheio de Espírito. Se engana. Porque muitas pessoas que oram em línguas são as mais que têm falha de caráter que eu já vi na minha vida. Orar em línguas não significa que a pessoa é cheia do Espírito Santo. É uma evidência que ela foi batizada no Espírito, mas não significa que ela está cheia do Espírito, porque ela pode falar em línguas e ser um mau caráter. Amém? Vocês estão aqui comigo? O Espírito Santo se apossou de Davi, ele tinha 13 anos de idade, mas Davi, primeiro ponto que Davi cultivava em sua vida com o Senhor era intimidade. Ele tinha intimidade com Deus. Um homem, antes de ser um homem de Deus, ele primeiro precisa ser um homem. E ele assumiu, tanto que a gente vê histórias de Davi matando leão, matando o urso, abrindo, comendo o mel dentro do urso. Você fala, meu Deus, cara, para Davi matar um Golias, primeiro ele teve fases anteriores que levavam ele a provações maiores. Golias era um gigante na época, ninguém derrubava um Golias. Mas para Davi derrubar um Golias, primeiro ele precisava derrubar um leão e um urso. Mas antes dele derrubar um urso e um leão, ele precisava primeiramente derrubar o ego dele no lugar secreto, na intimidade. Talvez alguém já disse para você, pô, você é um cara humilde. Se alguém fala assim para mim, meu amigo, você não faz ideia do quanto eu tenho que buscar a presença do Senhor para matar o meu ego. Todos os dias. E aqui nós percebemos que Davi, ele nutria uma intimidade com o Senhor. Para Davi escrever salmos, meu amigo, é um cara que ele passava tempo ministrando o coração de Deus. Aqui ele não está escrevendo canção para uma pessoa ser humana, ele está escrevendo uma pessoa divina, o próprio Deus. A maioria das canções hoje que nós ouvimos são egocêntricas. É tudo focado na pessoa. Você terá vitória, você será próspero, você será abençoado, agora é só vitória. Não, Davi, você pega Salmos, é totalmente cristocêntrico. É totalmente voltado ao Senhor. É um profeta, Davi era um profeta. Davi, ele carregava 3 características que Jesus carregou: profeta, sacerdote e rei. Assim foi Davi. E Davi, para ele escrever os salmos, escrever as canções, ali é porque ele estava ministrando o coração de Deus ali. Do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pô, é Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Imagina ele transformando isso em música. Ele tocava a harpa. Ou seja, ele ministrava o coração de Deus. Não é à toa que quando Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, ele só tocava que os espíritos batiam em retirada. Tamanha unção que ele tinha. Não era o que ele sabia tocar, não era o instrumento, e não era a habilidade de Davi, era a unção de Davi que expulsava os demônios. Amém? Vocês estão aqui comigo? Primeiro solo, coloca aí, grava muito bem na sua cabeça. Primeiro solo que Davi cultivava: intimidade.
Segundo solo que Davi, ele cultivava, serviço. Quando ele foi ungido a rei, nós vemos várias vezes, ele estava fazendo o quê? Quando Saul mandou chamá-lo, o que ele estava fazendo? Ele estava apacentando as ovelhas. E de quem eram as ovelhas? Do pai. Ou seja, ele estava servindo o pai, estava servindo a casa. Ele não saiu, agora recebi a unção de Samuel, direto de Samuel. Samuel tinha palavra ali, tudo que Samuel falava era lei. Mas por quê? Samuel era um homem que tinha intimidade com Deus também. Ele era a maior autoridade naquela época. Então se Samuel falou que Davi é rei, pronto, acabou. Saul, você está com os dias contados. Então, mas o segundo solo que Davi cultivava era servir a sua casa. Sabe, essa onda de avivamento aqui, avivamento ali, não vai haver avivamento se não começar dentro de casa. Não adianta a gente ir para a rua, não adianta a gente sair pelas praças gritando a pleno pulmões, se a nossa casa não for alcançada. É o primeiro campo missionário. É o nosso primeiro campo missionário. E aqui fala claramente que Davi, ele estava servindo o seu pai. Filho, vai apacentar as ovelhas. Sim, pai, eu vou. Filho, vai levar comida lá para os seus irmãos que estão lá na guerra. Os irmãos eram guerreiros. Filho, vai levar comida para os seus irmãos. Ele ia lá e levava. Aí teve um dia que ele chegou, levou a comida, e os irmãos falaram, pode ir embora. Não, então eu vou ficar aqui. Não. Quem é aquele incircunciso que está blasfemando contra Deus? Aquele ali é Golias, cara, ninguém é contra ele. Todo mundo tem medo dele. Esse blasfemo, esse incircunciso, ele não pode falar assim do Deus de Israel. Aí que ele fez? Eu vou derrubar esse Golias. Aí a gente vê a cena, né, de Saul, já ficou sabendo, mas que garoto intrometido, né, ousado. Aí vai lá com a minha veste. Aí colocou a veste. Aí falou, cara, não dá, mano. Não dá para guerrear com isso, é muita coisa. Sabe uma coisa interessante que o Senhor ministrou no meu coração essa semana? Você, coloca isso na tua cabeça. Você é um peregrino. Você é um viajante. Se você conversar com uma pessoa experiente em viagens, ela vai dizer que quanto menos bagagem você levar, melhor. Leve somente o que for necessário. O que não for necessário, deixa. E a gente faz uma malona enorme, né? Principalmente quando o pessoal vai para a escola da Awake. As meninas levam umas malas gigantes, cara. É só 10 dias. Parece que está mudando. Então, a Bíblia fala que você é um peregrino. Você é um viajante. Você está de passagem por essa terra. O que você faz hoje vai determinar onde você vai passar o resto da sua eternidade. Você não foi feito para habitar aqui na terra. Você foi feito para passar por ela. Você tem os dias contados, você sabia disso? Tu vai morrer, cara. Ou você tem dúvida disso? Nós somos preparados para quando chegar esse grande dia. E enfrentarmos ele corajosamente. Sabe, uma vez quando Lutero ele chega lá em Roma, e aí ele vê os padres que já estão bem velhinhos, alguns estão doentes, já estão prestes à morte, estão já como é que fala? Como chama na medicina, que estão prestes a morrer? É isso mesmo, estão prestes a morrer. Aí os caras começam a ficar afeminados diante da morte. Os caras ficam com medo. Meu Deus, eu tenho muitas promessas de Deus para se cumprir na minha vida. Cara, se Deus quiser tomar a tua vida agora, Ele toma. Você não sabe o dia de amanhã. Se preocupe, por isso que a mentalidade do reino é você se preocupar com hoje, mas olhando para o futuro. Você precisa ser um homem, uma mulher de visão, no caso, uma Marina. Mulher de visão, um homem de visão. Como você se vê amanhã, daqui uma semana, daqui um mês? Você está fazendo plano, está planejando? Você almeja o que daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano? Você tem que ter uma visão. Deus me mostrou ali, ok, mas o que você está fazendo hoje para você chegar aonde Deus mostrou para você chegar? Você precisa ter um foco, e de um foco você precisa se dedicar para alcançar isso.
Vocês estão aqui comigo? Então Davi, ele era um homem de visão, ele estava servindo a casa, servindo os pais, servindo os irmãos. Ele foi lá levar comida para os irmãos que estavam lá na guerra, de repente chega lá Golias, ele pega 5 pedrinhas lisas, faz um estilingue e toma na cabeça. E aí, ele foi lá e cortou o quê? A cabeça de Golias. Ele usou a espada de quem para cortar? A própria espada de Golias. E muitas vezes a gente vai usar a própria espada do inimigo para cortar a própria cabeça do inimigo que se levanta contra nós. É um gigante. E aqui ele serviu os pais, os irmãos e serviu até mesmo Saul. Ele era o cara que ficava ali tocando a harpa, e quando ele ficou sabendo da amizade dele com Jonatas, ele começou a ficar preocupado. Sabe quando você começa a ficar atazanado, quando você acha que as pessoas estão pensando algo a teu respeito? Você fica preocupado, aí você fala assim: não, eu não ligo que as pessoas pensam a meu respeito. Ah, liga. A forma como você vai lidar com isso. Cara, tem tantas pessoas que falam mal de mim, mas tem gente que fala bem de mim, minha mãe e minha esposa. 2 pessoas. E os meus filhos? Mas sempre vai ter alguém que vai falar mal de você, cara. Mas sempre tem aqueles que são fiéis escudeiros, que por mais que ele não é que ele vai falar mal, ele vai falar a verdade para você. Ô, cara, deixa, vai por aqui, sai por aqui. Conselhos. Você precisa se cercar de conselheiros. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Há sabedoria. Sempre tem alguém que sabe mais do que você. Aí qual é a nossa posição? Se submeter em um discipulado, em ouvir. Às vezes o cara tem menos idade que você, mas ele tem mais conhecimento que você. Ele tem mais sabedoria, porque a maturidade ela não é medida pela idade apenas, mas pela forma como você reage às circunstâncias. É como você reage. Aí vai manifestar quem você é. Quem de fato. Por exemplo, quer descobrir quem você é? Começa a fazer um jejum para tu ver. Você começa a ficar irritado. Parece que o mundo está conspirando contra você. Tá tudo dando errado. Aí você começa a ficar irritado. Na verdade, o jejum só revela quem você é. Um cara que precisa de transformação. O jejum é maravilhoso, cara, porque ele come... Sabe, quem já viu aquela doença que dá na pele, como chama? Como chama? Não, é que você tem que espremer e sai pus, como chama? Não, também. Furúnculo, meu Deus, que negócio horrível. Vocês já viram isso? Então é mais ou menos assim, cara. Quando você começa a fazer jejum, é Deus espremendo aquele pus horrível dentro de você, pondo para fora, cara. Então o jejum, ele é bom, maravilhoso, ele tem vários benefícios. Além de ser benéfico para a saúde, ele é benéfico também para o espírito. Porque você começa a fazer um jejum, você começa a ficar irritado. Falou em jejum, a barriga já ronca, né? Já começa a roncar, você fala: nossa, cara, que é isso, meu? E é engraçado, você começa a ficar irritado, sim ou não? Quem já fez jejum, tudo que eu estou falando. E o jejum, ele é bom justamente para isso. Para começar a mostrar a sua personalidade, você. Aí você vê uma situação sua em relação a uma circunstância, você fala: cara, esse sou eu. Aí Deus fala assim: não, é você, esse é você. Não acredito, eu sou tão ruim assim. Você é ruim, cara, você precisa de transformação. Mas vamos lá. Então Davi, ele estava ministrando diante de Saul. Só que Saul, diversas vezes, ele tentava matar Davi. Ele começou a ficar atazanado, perturbado, porque ele achava que Davi estava conspirando junto com Jonatas, tramando alguma coisa. Ele tentou matar Davi diversas vezes. Ele perseguia Davi, Davi sempre fugindo e sempre honrando. Sabe aquela cena quando eles entram? Bom, tem aquela cena também, né? Davi... Sabe quem foi o exército de Davi? Os improváveis. Os caras que estavam devendo,
os improváveis. E aí Deus deu a Davi a tarefa de transformar o caráter daqueles homens. Esse era o exército de Davi. E quando Davi estava sendo perseguido por Saul, houve situações, por exemplo, eles estarem dentro de uma caverna. Aí os soldados de Davi falaram assim: olha só, Davi, Deus entregou esse incircunciso nas tuas mãos. Agora é o momento de nós matarmos. Sabe o que Davi fala? Não toque no ungido do Senhor. Quem ungiu Saul? Deus. Quem levantou Saul como rei? Deus. Então, se ele está lá, porque foi Deus quem colocou, mesmo ele sendo um líder ruim. Sabe aquele líder que você já teve, que era ruim pra caramba? Deus colocou ele na tua vida. E sabe o que é comum quando a gente anda por aí, principalmente no Awakening? As pessoas vão para lá e até mesmo aqui chegam falando mal de líderes. Tá, ele é tão ruim quanto eu, nego. Mas o nosso coração precisa ser um coração de Davi. Eu sei que ele é ruim, eu sei que ele não governa bem, eu sei que ele não lidera bem, mas o meu coração em relação a ele é de honrá-lo, respeitá-lo, porque foi Deus quem colocou ele. Ah, você fala assim, e Dilma? Deus que colocou a Dilma. O cristão, ele precisa honrar os seus líderes, mesmo eles sendo bons ou sendo ruins. Se não é bom, cara, se você entende que é o momento de você ir para outro lugar, vai para outro lugar, mas não fale mal de liderança. De ninguém. De ninguém, né? Nem de líder, nem de pai, nem de mãe. E olha engraçado como mãe é. A mãe chega para o filho e fala um monte pro filho: você não arruma nada, você não faz nada. A mãe fala um monte do filho na frente dele. Agora experimenta alguém falar mal do filho na frente da mãe para tu ver. A mãe vira um leão, cara. Não, meu filho não é isso não. Mas quando ela está com o filho em casa, desce a né? Mas quando está com outras pessoas, não fala assim do meu filho não. Tu comprou uma briga. A mãe, ela defende. Importa o que ele fez e quem ele é, a mãe vai defender, porque a mãe é uma leoa, amém, mulher? Aleluia. Só a mãe tem direito para falar mal do rapaz, que ela conhece em casa, conhece a pérola que tem em casa, né? Mas aqui nós percebemos que o coração de Davi foi um coração de honrar. É por isso, meus irmãos, que ele foi um grande líder. Porque ele honrava aquele que fazia mal contra ele, aquele que perseguia. Essa palavra que eu já vi muito em púlpitos, né? Que um líder, ele usa essa frase de Davi para ele se blindar em relação aos pecados que ele comete. Não toque no ungido do Senhor. Ô meu amigo, quem falou foi Davi em relação a Saul. Quem deveria falar não é a própria pessoa. Davi não poderia falar de si mesmo: não toque no ungido do Senhor, porque eu sou o ungido do Senhor. Ele não fez isso. Ele falou: não toque em Saul. Deus levantou, Deus que ungiu, é Deus quem vai julgar ele. Não somos nós que vamos cometer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não somos justiceiros. Mas Davi, ele está te perseguindo. Ele está falando mal de você. Você não fez nada disso do que ele está falando. Ele está querendo tirar a tua vida. Ele tentou várias vezes matar você. Não toque no ungido do Senhor. Esse é o nosso coração. Ou melhor, é o coração que nós precisamos ter. Sabe do que Davi foi chamado? Coração segundo o coração de Deus. Mas Davi, meu amigo, se você puxar a capivara dele, ele matou, ele adulterou, ele não foi um bom pai, mas mesmo assim Deus disse: é um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Ele foi um homem que ele praticava o arrependimento genuíno. Então, quando ele praticava o arrependimento genuíno das cagadas que ele fez, não era uma tristeza: nossa, estou tão triste, eu estou tão com remorso pelo que eu fiz. Não, ele se arrependia de verdade mesmo. Se lê lá Salmo 50, você vê a alma dele gritando diante do Senhor pelo que ele havia feito. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele podia matar Saul quando Deus entregou ele nas mãos dele? Sim.
E eu vou te falar, eu acredito que foi vontade do Senhor que Davi encontrasse com Saul dentro da caverna, porque Deus estava preparando Davi. Davi poderia matar Saul, mas ele não matou porque ele estava debaixo do governo do Espírito Santo. Ele honrou Saul. E terceiro e último solo que Davi cultivava, qual foi o primeiro que eu falei? Intimidade. O segundo, serviço. Ele estava disponível, disposto a servir. Servia o seu pai, servia os seus irmãos e servia Saul. E terceiro e último solo que Davi cultivou foi a comunidade. A comunidade. Davi, ele foi ungido. Quantos anos você tem? 18 anos? Depois você me mostra o RG, cara. Rapaz. Davi foi ungido com 13 anos de idade. Fala comigo, 13 anos. Davi, quando ele chegou aos 30 anos de idade, foi quando ele começou a governar Israel. Com 30 anos de idade, Davi começou a governar Israel. Sabe quanto tempo tem aí? Dos 13 aos 30? 17 anos. Ele não saiu governando. Você recebeu uma unção, você recebeu uma imposição de mãos. Ele sabia que ele não estava preparado para aquilo ainda. Mas ele sabia que ele tinha uma unção sobre ele. Ele tinha uma palavra de Deus. Então ele foi se colocando na vontade do Senhor. Intimidade, serviço, comunidade. Intimidade, serviço, comunidade. Intimidade, serviço e comunidade. Ele começou a desenvolver e cultivar isso. Sabe a palavra cultura? A palavra cultura, ela vem de cultivo. Eu estou cultivando para que se torne uma cultura. Se torne parte de mim. Um estilo de vida. Por exemplo, alguém gosta de orar aqui? Não, ninguém gosta. Você só vai orar quando você começar a orar. E você só vai começar a gostar de orar quando você praticar, cultivar a vida de oração até que se torne prazerosa. Vocês estão aqui comigo? Tudo na nossa vida é assim. Nós precisamos cultivar. Quer ser um bom profissional? Cultive. Quer ser um profissional com humildade, caráter, integridade? Cultive, pratique, exercite. Talvez não seja agora que você se tornará um grande empreendedor, mas lá na frente, olha a visão, lá na frente você já está preparando o caminho. Eu sentado na mesa com o Denis hoje, no discipulado, a gente está fazendo um discipulado de finanças, e falando para ele, Denis, vamos fazer um cálculo básico só para você ter uma ideia. Colocamos lá, né? 20 reais, vamos supor, gasta 20 reais de almoço, todo dia. Multiplica por 30 dias. Aí vai dar um valor X. Quem está com a calculadora rápida aí? Hã? Rapaz, é rápido, hein? Você está me surpreendendo hoje, hein? 600. Gasta por mês 600 reais de comida. Comendo café da manhã, almoço e janta. Agora, quando você visualiza por mês, você fala, não é muito. Agora multiplica por 12. Quanto dá aí? 7.200 reais por ano só em almoço. A gente fez um cálculo de passagem de ônibus, deu lá uns 15 reais. Aí eu falei para ele, 15 por dia, ok? Dá mais ou menos isso, né? 15 por dia. Vou colocar 20, arredondar também. Não, 15. Você multiplica por 31 dias. Aí vai dar lá quase uns 600 reais. Vai dar um pouquinho menos, né? Uns 500 ali, mais ou menos. Você fala, cara, 500 reais por mês, só em passagem de ônibus. Multiplica por 12 para tu ver. Você compra uma moto, nego, em um ano. Ou se não, um carro. Só que a gente não tem ideia quanto nós estamos gastando. A gente não tem ideia, cara. E nós não temos o que? Disciplina. Disciplina. Se você começar a fazer as contas básicas, você vai falar assim, caraca, já era para ter uma casa, um carro, uma moto. Não tem porquê, é indisciplinado. Se começar a entender sobre mordomia cristã, sobre ser prudente e fiel, você vai perceber o quanto teu dinheiro está indo pro ralo. E você nem vê para onde está indo. Trabalha, acorda cedo, dorme tarde, não vê a cor do dinheiro.
Porque lá em Salmos diz: se não for o Senhor quem edifica a casa, em vão trabalham os trabalhadores. O Senhor dá aos seus enquanto dorme. Não é o muito trabalhar que vai definir o quanto você vai receber, mas o entendimento. Aqui é disciplina, cultivar a disciplina de economizar, cultivar a disciplina de saber gastar, cultivar a disciplina de ser generoso, cultivar a disciplina de sair de dívidas, cultivar a disciplina de contribuir, cultivar a disciplina de saber investir. Está tudo na Bíblia, meu irmão. Cultivo. Então, o terceiro solo de Davi era comunidade. Primeiro ele precisava aprender a ter intimidade com Deus. E quando ele teve intimidade com Deus, ele serviu a casa. E quando ele estava servindo a casa, ele estava servindo a comunidade, que era o reinado de Israel. 30 anos de idade, 17 anos trabalhando, ser um bom mordomo fiel e prudente, ser alguém que tinha intimidade, um adorador, alguém que servia a sua casa. E aí sim, quando chegou com 30 anos de idade, ele começou a governar. 17 anos. Cara, uma coisa que a gente sempre fala: não tenha pressa com algumas coisas de Deus. Não acelere o processo. Vai no processo de Deus. Semeia e vai cultivando. O problema é que a gente quer semear, no dia seguinte a gente já quer colher. Semeia hoje, já quer colher amanhã. Calma, nego, não é assim não. Exige disciplina da nossa parte. Se nós não aprendermos a disciplinar, você fala assim: pastor, eu não gosto de orar. Comece a orar. Se force a orar todos os dias, num determinado horário. E ali você vai, é uma luta contra a carne e contra o espírito, mas você está cultivando. Está cultivando a ponto de você desfrutar de um contentamento. Contentamento fala de estar satisfeito com aquilo que tem. E Davi, ele cultivou esses 3 solos. Por isso que ele se tornou um grande rei de Israel. E Deus falou que a lâmpada dele, nunca, da casa de Israel, de Judá, nunca se apagaria. Não é à toa que Jesus veio da descendência de Davi. Foi profetizado sobre isso. Então, a mensagem de hoje é fé e os 3 solos. Busque cultivar esses 3 solos com fé. Seja perseverante. Às vezes você ouviu aqui e falou: pô, legal, pastor, vou começar a praticar. Aí já no segundo dia já desiste. Não vai dar fruto. Precisa haver prática. Todos os dias ali, exercitando, cultivando o solo da intimidade, cultivando o solo do serviço. Aprenda a servir. Sirva a sua casa, sirva a sua família, sirva a comunidade. Terceiro, aí Deus levantou ele como um líder mesmo. Aí ele começou a exercer o seu reinado. Então não tenha pressa, apenas se submeta ao discipulado e ao processo de Deus.